Boa noite, a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Nós estamos iniciando, neste momento, mais um culto pela Igreja Evangélica Congregacional de Soteco. Hoje, sexta-feira, o nosso culto é de estudo bíblico. Nós estamos estudando o Evangelho de João, estamos fazendo a exposição do Evangelho de João. E estamos no capítulo 14. Então, você que está nos acompanhando aí, eu já quero deixar esse alerta para que você deixe a sua Bíblia aberta no Evangelho de João, capítulo 14. Já estou vendo aqui pelo Zoom alguns irmãos, como a Luciana, o Carlinhos, que estava viajando. Nós oramos pelo Carlinhos, graças a Deus já retornou para o seu lar. Está conosco também aqui no Zoom a diaconisa Marina. Deus abençoe também sua vida, dona Marina. Está conosco também nosso irmão Gilmar, pelo Zoom. Deus abençoe também Gilmar, família. Flávia, minha esposa, também está conosco no Zoom. E esse na tela aí, para quem ainda não sabe, visto que nós estamos transmitindo também ao vivo pelo Facebook, esse é meu filho, Albert Júnior. E aqui no Face, deixa eu ver quem está aqui no Face conosco, para eu dar também os meus cumprimentos. Deixa eu ver quem está por aqui. Olha aí. Pessoal do Face aí também, a paz do Senhor. Deus abençoe vocês também. Possamos hoje juntos estudar a palavra do Senhor. Olha aqui, a Tânia está conosco no Face, o Ladário, o Luiz Eduardo. Deus abençoe vocês e suas respectivas famílias, tá? Bem, irmãos, vamos orar para que a gente possa iniciar o nosso culto. Eu gostaria de pedir a ajuda aí do nosso irmão Carlinhos, já que ele está conosco aqui no Facebook. Carlinhos, por gentileza, meu irmão, abra o seu microfone, faça essa oração inicial para nós estudarmos a palavra de Deus. É com você, Carlinhos. Oremos. Senhor Deus, ó Pai, nesse momento, ó Deus, viemos lhe agradecer, ó Deus, por essa semana, Senhor, qual o Senhor esteve conosco, ó Pai, nos abençoando, nos guardando, ó Pai, estando conosco a cada momento, ó Pai, em todo lugar que nós estivemos, ó Deus. E agradecemos por isso, ó Pai, nesse momento, ó Deus, vem colocar a vida do pastor nas tuas mãos, ó Pai, estará trazendo essa palavra, que o Senhor possa estar abençoando ele, ó Pai, que o Senhor possa estar usando ele, Senhor, que as palavras que saírem de sua boca, Pai, possam ser palavras, ó Deus, de glorificação ao teu santo nome, ó Pai. Que tudo, ó Pai, que ele falar, ó Deus, possa, Deus, entrar nos nossos corações, ó Pai, e nos encher com a tua glória, ó Pai. E seja conosco, ó Pai, nos abençoa nessa noite, ó Pai, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, Senhor. Amém. Muito obrigado, Carlinhos. Deus abençoe. Bom, queridos, nós vamos agora louvar o Senhor. Eu vou passar a palavra ao meu filho, que vai nos conduzir com 2 cânticos nesta hora. Eu vou projetar aqui a letra deles e peço que você cante conosco aí, tá bom? Deus abençoe sua vida. Vamos louvar o Senhor. Existe um rio, Senhor, que flui do teu grande amor, águas que correm
águas que curam, que limpam. Por onde o rio passar, tudo vai transformar, pois leva a vida do próprio Deus. Este rio está neste lugar. Quero beber do teu rio, Senhor. Sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas. Eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. Tu és a fonte, Senhor. Existe um rio, Senhor, que flui do teu grande amor. Águas que correm do trono, águas que curam, que limpam. Por onde o rio passar, tudo vai transformar, pois leva a vida do próprio Deus. Esse rio está neste lugar. Quero beber do teu rio, Senhor. Sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas. E quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. Tu és a fonte, Senhor. Tu és o rio, Senhor. Tu és a fonte, Senhor. Menos de mim, menos de mim, menos de mim, menos de mim. Menos de mim,
eu diminua, que ele apareça e eu me constranja com a sua glória e todo seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos, que ele cresça, que eu diminua, que ele apareça e eu me constranja com a sua glória, todo seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos, e ele cresça, eu diminua, que ele apareça, que eu me constranja com a sua glória, todo seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos. Glória a Deus. Amém. 2 louvores aí para aquecer o nosso coração, né? Também quero saudar aqui a dona Joana Irene, que está conosco aqui no Facebook. O nosso irmão Irã também está aqui no Facebook, cumprimentando o povo, dando a paz do Senhor. Deus abençoe também todas essas pessoas. E se por um acaso tiver aí algum familiar junto, também receba aí os nossos cumprimentos, que Deus abençoe. Bom, queridos, nós vamos então ler a palavra de Deus. E eu quero convidar você, como eu já falei no início, para abrir o Evangelho em João 14, a partir do versículo 12, ok? João 14, 12. Enquanto você está abrindo aí, se preparando, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Eu gosto ainda... Ok. Vamos ainda ter uma palavra de oração, queridos. Eu quero ter uma palavra de oração com vocês. Em primeiro lugar, eu gostaria de orar pela vida da Márcia, em gratidão à vida da Márcia, que no dia 6, ontem, completou mais um ano de vida. Eu também quero orar intercedendo pela vida de um amigo meu, chamado Caete, né? Ele é presbítero, o nome dele é Oclaesse, mas nós o chamamos carinhosamente de Caete. Ele é presbítero lá em Paracambi, lá no Rio de Janeiro. Ele já foi da congregacional, hoje ele serve a Deus na Assembleia de Deus. Nosso irmão Caete, ele sofreu um acidente de carro, ele precisa operar o braço, mas infelizmente ainda não conseguiu vaga. E se a cirurgia demorar muito, né, a gente sabe que isso pode trazer um dano ao braço dele, ao movimento, né? Então, eu gostaria de orar com vocês, igreja, nesse momento, em gratidão pela vida da Márcia e intercedendo pela vida do presbítero Caete. O Caete, ele foi, eu posso dizer assim, que o Caete foi o meu pai na fé. O Caete, a esposa dele, que já é falecida, a diaconisa Araci, dona Araci, o filho dele, que hoje é pastor, Egmar, eles foram os nossos pais na fé. Juntamente com outros irmãos, quando nós chegamos para o Evangelho, lá na Igreja Congregacional de Paracambi, eles nos acolheram e nos incentivaram a pregar a palavra de Deus, a orar, nos deram muitas oportunidades para
para que a gente pudesse se envolver na obra de Deus. E muitas coisas ali nós passamos juntos, momentos bons, momentos difíceis, choramos juntos, oramos bastante. Lá em Paracambi a gente tinha o costume de ir no monte, né? Então a gente orava bastante no monte, eu e a família dele, eu aprendi a orar no monte com eles, né? Toda semana a gente fazia assim um retiro, assim, dava uma esticada e ficávamos horas e horas orando. Então eu tenho boas recordações desses irmãos. Então eu quero orar com vocês, né? Já que estamos aqui reunidos em culto, a igreja aí de Soteco reunida, outros irmãos também. Então vamos orar pela vida dessas pessoas? Oremos. Senhor, eu quero te agradecer nesta hora pela vida da tua serva Márcia, que completou mais um ano de vida ontem. Eu te louvo porque ela é uma serva do Senhor, ela tem mostrado um compromisso contigo, um desejo enorme pelas tuas coisas, pelo teu reino, pela tua palavra. E ela sentiu o desejo de estar congregando conosco, ela sentiu o desejo de te servir ali em nosso meio. E essa é uma vida preciosa, Senhor, acima de tudo, para ti mesmo. Então, ó Pai, que o Senhor a abençoe, que o Senhor a cubra com saúde, que o Senhor derrame virtude sobre a vida dela, que ela tenha paz, que a fé da Márcia seja fortalecida a cada dia. Mas eu também oro com a tua igreja agora pela saúde, pela vida do presbítero Caete, nosso irmão na fé, é um amigo, como eu disse aqui, foi um dos meus pais na fé, uma das pessoas que me ajudaram a caminhar, a dar os primeiros passos. E o Senhor sabe que eu tenho uma grande consideração por ele e pela família dele. Ele agora está necessitado, Deus, de uma intervenção do Senhor. Ele sofreu um acidente e isso ocasionou um problema sério no seu braço. E ele necessita de uma cirurgia, Senhor. Ele não está encontrando data ou vaga em hospital para fazer essa cirurgia. Que tu tenhas misericórdia dele. Que tu tenhas misericórdia do teu servo, Senhor. Que tu possas honrar a fé do teu filho neste momento de angústia, de necessidade. Isso tem trazido preocupação para ele e para a família dele, Deus. Ontem mesmo eu conversava com o pastor Egmar, o filho dele, e ele expressava assim, ó Deus, a preocupação com essa situação. Deus, que tu possas intervir em favor do teu filho nesta hora. Tu possas tocar na vida desses médicos e demais profissionais da saúde, que tu possas desembaraçar toda a papelada, todo o processo burocrático, que tu possas abrir uma vaga, agendar uma data, Senhor, no hospital, para que o teu servo possa ter a sua saúde ali restabelecida, essa cirurgia, que ela possa ser feita e ser bem sucedida. Eu oro com a tua igreja por essas vidas, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém, irmãos? Bom, então vamos ler a palavra de Deus. Eu quero pedir ajuda dos meus irmãos que estão aí no Facebook, né, para a gente poder interagir um pouco. Eu quero pedir hoje a ajuda do diácono Rafael. Por favor, Rafael, abra seu áudio aí, por gentileza. Você que está no Zoom aqui conosco, abra aí o seu microfone. João 14, a partir do versículo 12. Abriu, Rafael? Está aberto. Ok. Vamos até qual? 31? Nós vamos ler até o 21, do 12 ao 21. Então, você vai me ajudar, vou pedir sua ajuda. Você vai ler, tá bom? Você vai ler do 12 até
o 15. E eu vou ler do 16 ao 21. Tá bom? Assim a gente interage um pouquinho aí. Tá legal? Então, Se quiser, pode começar, por favor. Do 12 ao 15. Posso ler tudo para economizar saliva aí. Então vai lá, então pode ler. Do 12 ao 21. Vai lá. Já tá. Vai lá, Rafael, contigo. Vamos lá, versículo 12, né, do capítulo 14, diz assim: em verdade vos digo que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço, e outras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai. E tudo quanto pedirdes em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se me pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. Se me amais, guardareis os meus mandamentos. 16. Eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. E o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não no vê, nem no conhece. Vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós outros. Ainda por um pouco, e o mundo não me verá mais. Vós, porém, me vereis, porque eu vivo, vós também vivereis. Naquele dia, vós conhecereis que eu estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai. E eu também o amarei e me manifestarei a ele. Amém. Obrigado, Rafael. Bom, nós então vamos agora fazer algumas reflexões em cima desse texto que nós acabamos de ler aqui, liderados aí pelo diácono Rafael. Mais uma vez eu vou compartilhar com vocês a minha tela, para que a gente possa também se guiar aí pelos slides que eu preparei, para poder melhorar aí o nosso estudo bíblico, tá bom? Então, eu vou compartilhar novamente minha tela com você aqui. Ok. Já estão vendo minha tela? Tudo certinho aí? Que bom. Bem, então, nós continuamos ainda no Evangelho de João, né? Nós estamos no capítulo 14, cujo título é Corações Aflitos. Nós estamos percebendo a angústia dos discípulos de Jesus diante da iminente morte e do iminente retorno do Senhor Jesus Cristo para junto do Pai, para o céu, de onde ele saiu, de onde ele partiu. Os discípulos que tinham ou estavam, convivendo com Jesus Cristo há cerca de 3 anos, e Jesus fazendo sinais, fazendo prodígios, Jesus ensinando a todos eles algumas verdades, algumas doutrinas. Então, era natural que eles já estivessem assim acostumados, apegados, era natural que eles se sentissem seguros ao lado de Jesus Cristo. Afinal de contas, o Senhor Jesus, ele também protegia os discípulos. Ele enfrentava, muitas vezes, perguntas maliciosas dos fariseus, dos escribas, de todas as autoridades romanas e religiosas ali de Israel. Então, isso trazia segurança aos discípulos. E Jesus agora, na sua última semana de vida, ali anunciando a sua morte, o seu sofrimento, obviamente o coração dos discípulos ficou angustiado, ficou apertado, ficou apreensivo. O que vai ser de nós? Então, é por isso
que João 14 tem esse título, Corações Aflitos. O coração dos discípulos estava realmente angustiado. E aí, por mais que a gente repita, não tem problema. A intenção aqui é realmente assimilar pela repetição. João 14,6. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. É o versículo central desse capítulo. Tá? Então não tem problema a gente ficar toda semana repetindo, porque a intenção é realmente fazer você assimilar pela repetição. Tá joia? E aí, o nosso alvo, né, o nosso objetivo maior, aí, principal, é justamente estudar nesta lição o ministério do Espírito Santo, que foi prometido por Jesus, tendo em vista que ele mesmo já tinha anunciado que ia deixá-los, fisicamente falando. Fisicamente, Jesus não estaria mais com os discípulos. Mas é interessante perceber o cuidado de Jesus com os seus discípulos, de tal maneira que ele se preocupou em consolar os discípulos, né? Em dizer, olha, eu vou, mas vocês não ficarão órfãos, como nós lemos, vocês não ficarão sozinhos. Então, sosseguem, acalmem-se, tá bom? Porque eu não vou deixar vocês desamparados. E essa promessa de Jesus contém muitos ensinamentos interessantes. Eu separei alguns hoje aqui nesta noite para o nosso estudo, para a nossa reflexão, tá bom? Fazendo uma breve recapitulação da aula passada, que foi ministrada pela nossa irmã Diaconisa Isabel, eu trago aqui 3 pontos. Quero ressaltar 3 pontos aqui só para refrescar nossa memória. Na lição passada, então, o que os irmãos puderam estudar? Bom, em primeiro lugar, os irmãos viram aí o dilema de Tomé. Tomé foi um dos discípulos do Senhor Jesus Cristo, né? Então, qual foi o dilema de Tomé? O dilema de Tomé, se vocês se lembram, tinha a ver com o quê? Com o entendimento do caminho que levava a Deus, ao Pai. É nesse momento que Jesus, então, afirma para os discípulos que ele era o quê? A verdade, o caminho e a vida. Tomé ainda não tinha percebido qual era o caminho que levava a Deus. E Jesus, então, ele se apresenta e reafirma isso para Tomé. Olha, eu sou o caminho. Eu sou o caminho. Então, nós tivemos a oportunidade de aprender na semana passada que ninguém, homem nenhum, consegue ir até a presença de Deus se não passar por Jesus Cristo. E não existe outro caminho. Não existe outra pessoa, nem no céu, nem na terra, que nos foi dado como o caminho, como o meio de acesso, como o mediador entre a humanidade e Deus. Jesus Cristo é esse caminho de acesso. Então não tem Pedro, não tem Paulo, não tem Maria, não tem Madalena, não tem João, não tem Paulo, não tem ninguém, não tem ninguém. Quem quer ter comunhão com Deus precisa, primeiramente, ter comunhão com o Filho. Segundo ponto da lição de sexta-feira passada diz respeito sobre o dilema de outro discípulo de Jesus Cristo, chamado Filipe. Vejam vocês que os discípulos, né, ou os apóstolos, restringindo aí o grupo dos discípulos, eles também tinham as dificuldades deles. Eles tinham dificuldades de entendimento. Jesus, às vezes, tinha que ser contundente para poder explicar algumas coisas para eles, porque eles, mesmo caminhando com Jesus, não compreendiam algumas coisas que o Senhor falava.
Então, naquela ocasião, Filipe também apresenta um dilema. E o dilema de Filipe tinha a ver com o quê? Com o reconhecimento do Pai. E aí Jesus, então, fala o quê para Filipe? Poxa, Filipe, eu estou com você há tanto tempo, né? Você me vê, você conversa comigo, parafraseando, né, Jesus Cristo. E aí Jesus fala, poxa, você ainda me pergunta, cadê o Pai, quem é o Pai? Ora, Filipe, você não está me vendo, você não sabe quem eu sou? Quem vê a mim, vê o Pai. Eu e o Pai somos um, eu estou no Pai, o Pai está em mim. Né? Então, o que a gente aprendeu aqui? E o que a gente pode aprender? Nós não conseguimos ver o Pai. O Pai é Espírito. O Pai é Espírito. O Pai não encarnou. Quem encarnou foi o Filho. Foi o Filho que assumiu a forma humana. Mas o Filho está no Pai, o Pai está no Filho. O Filho é a representação perfeita do Pai. Então, não queira você ver fisicamente o Pai. Nós não vamos conseguir. Mas nós vemos o Filho. E ao vermos o Filho é a essência idêntica do Pai. Então, quando a gente vê o Filho, né, e Jesus se manifestou, e ele vai voltar fisicamente, nós vamos ver Jesus Cristo fisicamente de novo. Quer dizer, de novo, quando eu digo, nós não vimos, né? Mas, de novo, o que eu quero dizer é que ele vai novamente aparecer fisicamente diante dos nossos olhos. Então, quem estiver vivo naquela época em que Jesus estiver voltando, vai ver Jesus. E os mortos, os que já tiverem morridos, vão ressuscitar e vão ver Jesus. Então, todo olho vai ver Jesus, fisicamente falando. A gente vai ver Jesus. Né? Então, Jesus, ele expressa o Pai. Terceiro ponto da nossa aula de sexta-feira passada tem a ver, podemos dizer assim, com a conclusão do estudo. Né? Conhecer o caminho, crer no caminho e viver no caminho só é possível pela fé. Pela fé. Pela fé em quem? Em Paulo? Em Maria? Pela fé em Antônio? Pela fé em José? Pela fé em João? Não. Pela fé em Cristo. Pela fé no Filho. E como é que essa fé nasce, brota no nosso coração? Essa fé é despertada pela pregação do Evangelho. Então, pense você, quem não tem contato com a palavra de Deus, quem despreza a palavra de Deus, como é que está a fé dessa pessoa? Essa fé, ela ainda não nasceu, ou se nasceu, ela não está fortalecida, ela está prejudicada. Porque se a fé vem pelo ouvir a palavra, a pregação do Evangelho, quando você menos ouve ou não ouve nada, pense, é uma questão lógica, é um raciocínio lógico isso daqui. Né? Não precisa de muita inteligência profunda para poder entender isso, não. Isso é fácil de entender. Quem não tem contato com a palavra, quem não tem contato com o Evangelho, quem rejeita o Evangelho, quem rejeita a palavra, imagina como está a fé dessa pessoa. Ok? Bom, e para a aula de hoje, eu quero refletir com vocês apenas 2 pontos. 2 pontos na aula de hoje. Eu quero ver com vocês a instrumentalidade dos discípulos. Não é? Deus nos usa? Como ele nos usa? O que é preciso para que Deus nos use? Queria pensar com vocês sobre isso nesta noite. E o segundo ponto que eu também quero explorar é justamente o ministério do Espírito Santo
na realização da obra de Deus. O Espírito Santo, eu quero pensar com vocês, a partir desse texto que nós lemos, na ajuda, no auxílio, na colaboração, no consolo, na atuação do Espírito Santo na nossa vida, a fim de que nós realmente venhamos a ser instrumentos na obra de Deus. Então, são esses dois pontos que eu quero discutir com vocês nesta noite. E aí, o diácono Rafael já leu, do verso 12 ao verso 21, mas eu quero agora chamar a sua atenção para alguns versículos, para alguns pontos que eu julgo importantes aqui nesse texto. Veja, o primeiro deles, como eu já anunciei, tem a ver com a nossa instrumentalidade. Você é discípulo de Jesus? Você é discípulo de Cristo? Então, veja, se você concorda que você é discípulo do Senhor, então você precisa ser usado por Deus. Você precisa se deixar usar. Ah, pastor, mas eu sou um discípulo que eu não gosto de ser usado, que eu não me deixo ser usado. Olha, então tem alguma coisa que está prejudicada aí na sua vida cristã. A sua vida cristã certamente não está cumprindo bem, né? Você não está cumprindo bem o seu papel no reino de Deus, o seu papel na obra do Senhor. Nós precisamos lembrar em todo tempo que a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Por que que os trabalhadores são poucos? Em primeiro lugar, porque muitos rejeitam o próprio evangelho, a própria palavra. E em segundo lugar, que os próprios discípulos, aí eu estou falando de uma forma geral, né? Não estou me referindo só aos discípulos ali da época de Jesus, mas estou falando de todos nós que somos discípulos. Em segundo lugar, porque os próprios discípulos muitas vezes também cumprem mal o seu papel, cumprem com deficiência, cumprem com prejuízo a sua função dentro do reino. Paulo vai nos comparar a membros de um corpo. E todo membro tem uma utilidade, todo membro tem uma função. Agora, o grande problema é que nem todo membro quer funcionar bem no corpo. Então, reflita nesta noite como é que está o seu papel no reino de Deus. Você realmente está sendo instrumento dele? Você pode dizer com certeza que você é um instrumento, que você tem funcionado bem? Vamos pensar nisso hoje. Bom, mas avançando aqui nesse tema, nesse primeiro tópico aqui, nós precisamos ressaltar o seguinte, que os discípulos foram encorajados por Jesus a dar continuidade à obra do Senhor. Eu quero que você pense naquele contexto. Tente se imaginar participante daquele grupo. Bom, você está do lado de Jesus, você está convivendo com Jesus, você está vendo Jesus fazer maravilhas, mas agora você descobre que Jesus vai te abandonar, que Jesus vai embora. E aí você fica preocupado. E aí? Bom, Jesus falou que ia fundar a igreja. Jesus falou que ia edificar a sua igreja. Jesus nos chamou para ser pescador de homens. Agora Jesus vai embora? Que história é essa? O que vai ser de nós? O povo está querendo matar Jesus. Depois que eles conseguirem matar Jesus, eles vão vir para cima de nós. Eles vão querer nos matar também. E aí, o medo, o desespero, a angústia começou a tomar conta do coração deles. Então, nessas palavras de Jesus, nessa promessa de Jesus, Jesus, em primeiro lugar,
tenta encorajar os discípulos. Olha, eu vou embora, mas a obra não vai parar. A obra vai continuar. E a obra vai continuar sendo feita por intermédio de vocês. Vocês vão ser capacitados para isso. Vocês vão ser instrumentalizados para isso. Aí é por isso que vem os dons do Espírito, é por isso que lá em Pentecostes, o Espírito Santo desceu sobre a igreja, capacitando, fortalecendo, encorajando. Então Jesus está dizendo isso, olha, eu vou, mas a obra continua, agora é com vocês. E vocês vão ter condições de fazer o que eu estou fazendo. Você já viu aquele crente que é portador do caos? Não combina nada com o Senhor Jesus. Jesus, ele está percebendo a angústia dos seus discípulos, mas Jesus, ele tem uma atitude de encorajar os discípulos. Queridos, a igreja precisa ser encorajada. Os líderes precisam encorajar os liderados. Você que está me ouvindo, seja no Zoom, seja pelo Facebook, seja membro de Soteco ou não seja membro de Soteco, você precisa entender que se você é líder, querido, você precisa ter uma palavra de incentivo, uma palavra de encorajamento. Tem gente que só comunica desgraça. Tem gente que só é portador de má notícia. A pessoa não consegue vislumbrar dias melhores. A pessoa não consegue vislumbrar algo positivo. Tem gente que olha para outras pessoas e só enxerga defeito. Tem gente que só consegue ver na vida do outro as coisas ruins que o outro faz. Jesus não era assim. Jesus, ele corrigia o que precisava ser corrigido, mas Jesus tinha sempre uma palavra de conforto. Jesus tinha sempre uma palavra de encorajamento. E é isso que ele está fazendo aqui com os seus discípulos. Agora eu quero fazer uma pergunta para vocês. Pense comigo nesta hora. Vamos olhar para o versículo 12? Você já parou para pensar nisso? Olha para o versículo 12 aí na sua Bíblia. Jesus disse assim: em verdade vos digo, que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço, e outras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai. Eu quero pensar com você no significado dessa expressão, e outras maiores fará. Sendo mais específico, o que Jesus quis dizer quando ele mencionou que os discípulos fariam coisas maiores do que ele? Você já parou para pensar? Será que os discípulos teriam mais poder do que Jesus? Será que os discípulos teriam mais poder do que o próprio Mestre? Você já parou para pensar nisso? Isso nunca inquietou você? Qual é o sentido que Jesus está querendo dar à sua própria fala? Obras maiores. Maiores no sentido de serem mais relevantes? Ora, afinal de contas, Jesus fez milagres maravilhosos. Jesus, ele com uma palavra, ele fez com que mortos ressuscitassem, com que demônios fossem expulsos, né? Pessoas fossem libertas de possessões demoníacas. Jesus, ele ensinava de maneira extraordinária. Será que os discípulos iriam ensinar de forma mais extraordinária ainda do que Jesus Cristo? Isso nunca inquietou você? Você nunca parou para pensar nisso? Queridos, como é que a gente pode entender essa palavra de Jesus aqui? Preste atenção. Quando Jesus fala sobre obras maiores, Jesus está querendo
dizer para os discípulos que as obras serão maiores, não no sentido absoluto da palavra ou da expressão, mas em sentido relativo, em sentido contextual. Em outras palavras, obras maiores em extensão ou em alcance. À medida que a igreja fosse crescendo, à medida que a igreja fosse sendo desenvolvida, à medida em que o Espírito Santo fosse capacitando os crentes, né? Tanto daquela época, como também os crentes que ainda iriam ser chamados, ainda seriam convertidos, inclusive eu e você, em pleno século XXI. Outros crentes que ainda vão se converter. Então, Jesus está falando em obras maiores, no sentido da extensão ou do alcance daquilo que a igreja iria realizar no mundo. No mundo. Jesus, fisicamente, ele ficou entre nós durante 3 anos exercendo o seu ministério. Ele fez coisas maravilhosas, mas a gente pode dizer que a obra propriamente dita que o Senhor realizou foi naquela região ali, da Judéia, da Galileia, ele foi para Samaria, foi por ali, né? Onde o Senhor fisicamente, efetivamente, se concentrou. Mas ele capacitou seus discípulos e espalhou os seus discípulos pelo mundo. Tanto é que Jesus, lá em Atos dos Apóstolos, ele diz o quê? Depois de aparecer ressurreto. Olha, vocês vão receber poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e vocês serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em Judéia, como em Samaria, e até aos confins da terra, aos confins do mundo. Hoje, a igreja está permeada, ou melhor, vamos refazer a minha fala. Hoje, a igreja permeia o mundo, não é? Hoje, há missionários em diferentes partes do mundo. Há diversos meios da pregação do evangelho. É um folheto, é a internet que está alcançando o mundo todo hoje, é programa de rádio, programa de televisão, as pessoas estão sendo convertidas, a igreja está crescendo, o testemunho está sendo dado. Então, obras maiores nesse sentido, é nessa concepção. Basta você estudar o livro Atos dos Apóstolos para você ter essa noção de como a igreja se desenvolveu, de como a igreja chegou à Europa, de como a igreja, o evangelho, quando eu falo igreja, eu quero falar também do evangelho, da pregação do evangelho, como o evangelho chegou à Ásia, né? A outros países. Por exemplo, a igreja chegou ao nosso continente, né? Então, hoje, a igreja permeia o mundo, o testemunho do evangelho permeia o mundo, está em diversas partes. Então, é nesse sentido que nós temos que compreender o versículo 12, ok? Mas aí, queridos, para a gente avançar ainda mais e aprofundar esse estudo, eu preciso ressaltar para você algumas condições que deveriam ser observadas pelos discípulos de Jesus. Você já se deu conta de quais condições são essas? Eu quero levar você novamente até o Evangelho. Eu quero que você olhe agora comigo para os versículos 12, 13, 14 e 15. Vamos fazer essa leitura mais uma vez? Vamos ler tudo isso com calma e, a partir dessa releitura, eu vou destacar para você 4 condições que Jesus impôs à sua igreja. 4 condições que o Senhor Jesus mencionou aqui nesses versos, para que os seus discípulos, então, pudessem
realizar obras maiores, no sentido que nós explicamos, do que as obras que o próprio Senhor Jesus realizou. Vamos ler novamente? Olha só, a partir do versículo 12. Em verdade vos digo que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço, e outras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai. E tudo quanto pedirdes em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se me pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. Se me amais, guardareis os meus mandamentos. Então, anote aí 4 condições que nós podemos destacar desses versículos que nós acabamos de reler. E eu quero, então, analisar com você a primeira condição. Quero fazer um comentário aqui breve da primeira condição. Olha aí, crer no Filho é a primeira condição, querido. Jesus disse assim, aquele que crê em mim, lá no versículo 12. Observe que Jesus não está condicionando ou restringindo o fazimento, né, dessas obras maiores aos próprios apóstolos da sua época, aos próprios discípulos da sua época. Jesus está falando agora de maneira bem abrangente. Então, isso tem a ver com você, que é discípulo em pleno século XXI. Jesus disse assim, de forma indeterminada, de forma ampla, irrestrita. Jesus disse, aquele que crê em mim. Você crê em Jesus? Você pertence à igreja? Você é discípulo do Senhor? Você é crente? Você é salvo? Você é regenerado? Então, isso tem a ver com você. Todo aquele que crê no Filho, como dizem as Escrituras, esse está habilitado, esse tem delegação de competência, potencialmente falando, ele está capacitado para realizar essas obras. Agora tem um detalhe que eu quero enfatizar. A crença, repetindo, sendo enfático, a crença não é em Maria, meu querido. A crença não é em São Pedro. A crença não é em São João. A crença não é em São Paulo. A crença é no Filho. Então, você que está me ouvindo, você que está sendo alcançado por esse estudo nesta noite, com muito respeito e com muito carinho, mas também com muita transparência e com muita seriedade, eu gostaria de ressaltar o que a Bíblia está dizendo. Se você crê na Bíblia como sua regra de fé e prática, se você crê na Bíblia como infalível, como inspirada por Deus, então eu queria chamar a sua atenção para a sua fé. A sua fé, meu querido ouvinte, precisa estar fundamentada no Filho, em mais ninguém, em homem nenhum, em criatura nenhuma. A nossa fé é no Filho, tá bom? Se você não crê no Filho, você não pode ser um instrumento nas mãos do Senhor. Eu sinto muito ter que te dizer, mas se você não crê em Cristo, como as Escrituras dizem, se você não deposita a sua fé no Cristo, no Filho de Deus, você não pode ser um instrumento na obra de Deus. A sua fé está sendo depositada em alguém indevido. Você está exercendo a sua fé de maneira equivocada. A Bíblia não diz que você tem que crer dessa forma em outra pessoa.
Então você não pode depositar sua fé em outra criatura. A Bíblia diz que é crer no Filho. Segundo ponto que eu quero ressaltar para você, olha lá, tem a ver com a nossa oração. Oração. Jesus disse assim, no versículo 13 e no versículo 14. Versículo 13. E tudo quanto pedirdes em meu nome. Versículo 14. Se me pedirdes alguma coisa em meu nome. Então veja que Jesus está apontando para ele mesmo. Mais uma vez eu preciso ressaltar para você que se por um acaso você tem o costume de orar para outra pessoa, se você tem um costume de orar pedindo a intercessão de outra pessoa, eu quero te alertar uma coisa. A Bíblia não ensina que você faça isso. A Bíblia não ensina você orar em nome de João, em nome de Maria, em nome de Pedro, em nome de Antônio, em nome de Albert. A Bíblia não manda você orar em nome da igreja de Soteco. A Bíblia não manda você orar em nome da igreja congregacional, em nome da igreja batista, em nome da igreja Assembleia de Deus, em nome do pastor Zezinho, em nome da irmã Francisca. Não, querido. A Bíblia está dizendo que a nossa oração, ela é feita em nome de Jesus. Por que que a Bíblia ensina isso? Eu quero que você abra comigo a sua Bíblia em 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 5. Vamos até lá, por favor? Enquanto você abre, eu quero mandar aqui um abraço para o nosso irmão e amigo, pastor Carlos Galóis. Ele está nos acompanhando aí pelo Facebook, já colocou um comentário aí. Deus abençoe sua vida também, pastor Carlos. Mas vamos lá, vamos abrir então em 1 Timóteo, olha aí, capítulo 2, versículo 5. Veja quem foi eleito, quem foi designado mediador entre Deus e a humanidade. Não foi a Maria, não foi São Francisco, não foi São Paulo, São Pedro, São João, não foi São Tomé, não foi São Albert, não foi seu Zezinho da padaria, né? Quem foi? Olha lá. Porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens. Quem é esse mediador? Quem é essa pessoa? A Bíblia está dizendo claramente, é Jesus Cristo. Então, a nossa oração tem que ser feita em nome de Cristo. Agora, um outro aspecto que nós precisamos entender quando a gente diz orar em nome do Filho. O que é orar em nome do Filho? Orar em nome do Filho é orar em concordância com o Filho. A oração que está em discordância daquilo que o Filho ensinou, daquilo que o Filho é, essa oração não vai ser atendida. Não vai ser atendida. Tá? A gente às vezes pensa que o Senhor Jesus Cristo, quando mencionou essas palavras, ele assinou um cheque em branco e falou assim, olha, eu vou deixar esse cheque preenchido com a minha assinatura e você coloca aí o valor que você quiser. A quantia que você achar que está boa, que é suficiente, você pode colocar e está tudo certo. Não, querido. Não foi isso que Jesus fez. Jesus não fez isso, não. Não é para você sair pedindo qualquer coisa. A oração em nome de Jesus tem a ver também
com aquilo que ele ensinou. Por exemplo, a nossa oração, olha aqui, terceiro ponto, tem que glorificar o Pai. O nosso pedido, o nosso desejo e a nossa vida de maneira geral, ela tem que ser para glorificar o Pai. Vamos ver aqui de novo, vamos voltar em João. Eu sei que você abriu em Timóteo, mas eu quero que você volte lá para o Evangelho de João. Quero que você veja comigo, mais uma vez, o versículo 13. Olha o que Jesus disse. E tudo quanto pedirdes em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Você está entendendo? Então não adianta você fazer aquela oração maluca, aquela oração translocada, né? Achando que Jesus vai atender. Não. Será que a sua oração, o seu pedido é para a glória de Deus? Abre comigo a sua Bíblia em João 17, versículo 4. Nós estamos em João 14, vamos dar um pulinho lá no capítulo 17 agora. João 17, 4. Vamos aprender com Jesus. Jesus viveu para a glória do Pai. Então, se você ora em concordância com aquilo que Jesus é, com aquilo que Jesus fez, com aquilo que Jesus ensinou, você vai chegar à conclusão de que você também tem que orar para glorificar a Deus. O seu pedido, o seu desejo, a sua vontade tem que ser para a glória do Pai. João 17, 4. O que Jesus disse? Eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que me confiaste para fazer. Eu te glorifiquei na terra. Agora vamos abrir a nossa Bíblia em 1 aos Coríntios, na primeira carta de Paulo aos Coríntios. Vamos até lá. Olha aí, 1 aos Coríntios, capítulo 10. Vamos ver qual era o entendimento do apóstolo Paulo a respeito da nossa vida, de como é que nós devemos viver. Veja, o que o apóstolo Paulo vai ensinar? 1 aos Coríntios, capítulo 10, versículo 31 e 32. O que está escrito aí? Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Não vos torneis causa de tropeço, nem para judeus, nem para gentios, nem tampouco para a igreja de Deus. Você está percebendo como o ensino do apóstolo Paulo está em concordância com o que Jesus está dizendo lá em João? Está entendendo? Então a sua vida tem que glorificar a Deus. Aí eu pergunto para você, vem cá, não precisa me responder não, mas você que está me ouvindo, você que está me vendo, eu quero que você pense agora. A sua vida glorifica a Deus? Seu testemunho glorifica a Deus? O que você faz no seu dia a dia glorifica a Deus? Pensa um pouquinho. Pensa um pouquinho. Como é que você está vivendo a sua vida cristã? Como é que você se comporta onde você trabalha? Como é que você se comporta onde você estuda? Como é que você se comporta relacionando-se com a sua família, com os seus amigos, com os seus vizinhos? Como é que você se comporta no comércio? Quando você passeia, né? Quando você vai se divertir, quando você vai jogar uma bola, vai jogar um futebol, quem gosta aí de futebol. E aí, o seu testemunho glorifica a Deus? Ou o seu testemunho é sofrível?
ou a sua vida cristã é sofrível? Você já parou para pensar nisso? Quarto ponto. Olha aí. Obedecer ao Filho. Vamos voltar lá em João 14? Vamos lá? Versículo 15 agora. Vamos recapitular? O que o versículo 15 está dizendo aí? Se me amais, guardareis os meus mandamentos. Então você está percebendo, querido, você está percebendo que a nossa instrumentalidade na obra de Deus está intimamente associada à crença no Filho. Tem que crer no Filho. Se você não crê no Filho, acabou. Você não é instrumento nas mãos de Deus. Segundo, orar em nome do Filho e em concordância com ele e admitindo que o Filho é o único mediador entre Deus e a humanidade. Terceiro ponto, a nossa instrumentalidade tem que ser para glorificar o Pai. Então, quando você ora, quando você pede, quando você quer fazer alguma coisa, você tem que ver se isso vai glorificar a Deus. E, por último, você tem que obedecer. Quando ele diz aqui no versículo 15, se me amais, guardareis os meus mandamentos, o que é guardar, querido? Guardar não é você pegar a Bíblia e guardar na estante, não. Ah, eu tenho uma Bíblia em casa. Ou fazer como muita gente faz. Não, a minha Bíblia fica aberta no Salmo 91 sobre a televisão. Ou então, a minha Bíblia fica aberta no Salmo 23. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Não, querido. Guardar aqui não é você saber recitar de cor versículos e versículos e versículos da Bíblia, não. Porque até o diabo conhece a palavra de Deus. Até o diabo consegue recitar trechos da Bíblia. Ele recitou trechos das Escrituras para Jesus Cristo, está lá em Mateus capítulo 4. Então tem um monte de gente que recita as Escrituras. Tem gente que sabe recitar mais versículos do que muito pastor aí, do que muito teólogo. Sabe recitar de cor. Agora, a diferença é em você cumprir. A diferença é em você obedecer o que está escrito. Por que tem muita igreja que sofre? Porque não quer obedecer o que está escrito na palavra de Deus. Por que tem muita família cristã desajustada dentro de casa? Porque querem ser crentes, mas não querem obedecer ao que está escrito na palavra de Deus. Por que tem muito ministério, né? Tem muito diácono, tem muito presbítero, tem muito pastor, tem muito líder, que só a misericórdia, só a graça. Por quê? Porque o camarada quer ser crente, mas não quer obedecer a Bíblia. Entende? Ele quer estar na igreja, ele quer aparecer, ele quer falar, ele quer discutir, mas na hora de cumprir o que a palavra de Deus está dizendo, ele não quer saber. Ele não quer saber. Ele quer dar um jeito, ele quer contornar, ele quer amenizar, né? Ele quer diminuir, ou ele quer acrescentar. Não, querido. A gente tem que cumprir o que a palavra de Deus está dizendo. Aí a gente vai ser instrumento nas mãos do Senhor. Tá bom? Então, esse foi o primeiro ponto, querido. Até aqui, alguma pergunta? Ou nós podemos seguir em frente? Olha só. Chegou aqui conosco também, se juntou a nós aqui, nosso irmão aqui, amigo, pastor Aderson, lá do campo missionário de Aracruz, também está conosco aqui. Pastor Aderson, um abraço aí para o irmão, Deus abençoe aí, a família, a igreja aí, tá bom? Está acompanhando aí pelo Facebook.
Bom, queridos, já que ninguém fez pergunta, já que vocês querem me deixar falar aí sem parar, então eu vou seguir em frente aí, ó. Segundo ponto. Eu falei que eram 2, né? Então aí os irmãos aí se aquietem aí, segurem aí, que a gente já está finalizando. Ponto 2, ó, o auxílio do Espírito Santo na realização da obra de Deus. Esse é o segundo ponto do estudo desta noite. Pastor, o que nós temos aqui neste segundo ponto? Como é que a gente pode destrinchar aí esse ponto aí? Bom, olha aí. Em primeiro lugar, vamos pensar um pouquinho na promessa de Jesus. O que Jesus disse? Olha lá. Versículo 16. E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. Bom, queridos, em primeiro lugar, a promessa de Jesus, ela tem 2 aspectos muito importantes. O primeiro aspecto tem a ver com o consolo do Senhor aos discípulos. Eu já disse aqui que Jesus estava anunciando a sua partida, né? Pense em alguém que você goste, em alguém que você admire, em alguém que é muito importante para a sua vida. Agora pense na partida dessa pessoa. Não é natural que você fique triste? E assim estava acontecendo com os discípulos. Mas além da tristeza, havia também o receio do que poderia acontecer com eles. Afinal de contas, Jesus tinha dito que ele mesmo seria preso, que ele sofreria nas mãos dos líderes de Israel. Ele sofreria. Jesus disse que iria morrer. Então os discípulos estavam preocupados. Olha, se Jesus, sendo quem ele é, fazendo o que ele tem feito, se ele que é o mestre, ele vai sofrer, ele vai morrer, o que vai ser de mim? O que vai ser de nós? Então Jesus trata de consolar. Mas também a promessa de Jesus tem outro aspecto. Jesus vai revelar, de certa forma, o ministério do Espírito Santo na vida da igreja, na vida dos discípulos. É isso que eu quero que você observe aqui comigo, nesses versos que vão do 16 ao 21. Vamos observar? Olha aí, eu quero então apontar para você 5 detalhes. 5 detalhes a partir dessa promessa de Jesus Cristo. O primeiro detalhe é a presença contínua do Espírito Santo. Quando eu falo em presença contínua, eu preciso fazer a seguinte pergunta para você. Quero que você pense. Crente perde salvação? Sim ou não? Crente perde salvação? Sim ou não? Eu quero que você responda a essa pergunta lendo o versículo 16. Leia o versículo 16 na sua Bíblia. O que está escrito aí na sua Bíblia? E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro consolador, a fim de que esteja só durante os primeiros anos da sua vida cristã. O Pai vai te dar um outro consolador só para que esteja com você por alguns anos. Não, eu vou estabelecer aqui uma condição para que esse outro consolador esteja com você, e se alguma coisa acontecer, o consolador vai embora. O consolador vai deixar você sozinho de novo.
E aí, se você se arrepender, e aí você pedir, você clamar, aí eu vou ver se eu tenho misericórdia de você, e aí talvez eu envie de novo para a sua vida o Consolador. É isso que está escrito na sua Bíblia? Seja sincero, seja franco. Pensa um pouquinho. Vou te dar 10 segundos para você pensar. Aí vem aquele barulhinho, né? Cri, 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 cri. Pensa aí. Pensa aí. Eu vou ler de novo para você. A fim de que esteja para sempre. Crente não perde salvação, porque o Espírito Santo é a garantia da nossa salvação. Ora, se o Espírito Santo vai estar sempre conosco, quando é então que nós vamos deixar de ser salvos? Como é então que Jesus vai voltar e não vai nos buscar? Se ele tem o que é dele, o que é da essência dele está em nós, se é o nosso selo, se é a nossa garantia. O Espírito Santo, querido, ele não entra no crente, aí quando o crente peca, o Espírito Santo sai correndo. Não, o Espírito Santo está no crente para sempre, acabou. Não tem interrupção. Nunca mais o Espírito Santo vai deixar o crente. Agora, cuidado. Você é crente de verdade? Ou você está achando que é crente? Ah, querido. O buraco é mais embaixo. O negócio é mais fundo. Você está achando o quê? Que a salvação é pela graça. Mas ela não é de graça, ela tem um preço. Sabe qual é o preço da salvação para nós? Sabe? Foi que Jesus falou. Aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz e vem e me segue. Ah, querido, é desse jeito. Então, tem gente que nunca experimentou regeneração. Nunca foi regenerado. Nunca entregou o seu coração para Cristo. Nunca se arrependeu dos seus pecados. Esse não tem o Espírito Santo. Esse não tem. Agora, se você ama a Deus de todo o teu coração, se você se arrependeu dos seus pecados, se você confessou Jesus, e se a tua vida dá evidências, dá frutos dignos de arrependimento, aí você é salvo. Aí você tem o Espírito Santo. Aí, meu irmão, pode acontecer o que quiser. Pode acontecer o que for. O Espírito Santo jamais vai deixar você. Você pode dormir em paz hoje, tá bom? Você pode botar a cabeça no travesseiro e ficar tranquilo. Mas não fica muito tranquilo, não, senão você relaxa. Vigia. A Bíblia diz que você tem que vigiar e orar. Vamos vigiar, tá bom? Queridos, outro detalhe importante. Outro ajudador da mesma essência. E aqui eu quero provar para você que o Espírito Santo é Deus também. Quando você abre a Bíblia, lá no grego, a palavra que foi usada foi alon, parácletos, outro consolador, outro ajudador. Paráclito é também uma palavra que, quando passou para o latim, é usada também para designar advogado. Também é um paráclito. O que é o paráclito? O paráclito é aquele que se coloca ao lado de. É aquele que se coloca junto a alguém. Então, o Espírito Santo é um outro que, assim como Jesus, se coloca ao lado da sua igreja, ao lado do seu povo. Paráclito é isso. Agora, alon, lá no grego, significa outro. Só que é outro da mesma essência. É outro da mesma natureza.
Então, se Jesus é Deus, se Jesus tem a natureza divina, o Espírito Santo, sendo outra pessoa, mas da mesma essência, da mesma natureza, Jesus está dizendo o seguinte: olha, eu vou mandar para você outro que é Deus, que é divino. Esse outro que é divino é o Espírito Santo. Então, o Espírito Santo é a terceira pessoa da Trindade. O Espírito é Deus, o Espírito Santo é Deus. Jesus, o Filho, é divino. O Pai, a primeira pessoa da Trindade, é divino. É isso que está no grego. É isso que está no original. Essa foi a palavra. Outro da mesma essência, outro da mesma natureza. Agora vamos olhar o versículo 17. O que o versículo 17 diz aí na sua Bíblia? Quem é esse Espírito Santo? Já que falamos na essência dele e na natureza dele, quem é esse Espírito Santo? Versículo 17. Espírito da verdade. Agora eu quero mostrar para você algo interessante. Abra a sua Bíblia em Isaías capítulo 65. Eu vou abrir com você aqui. Isaías 65. Olha que coisa interessante. Veja como o Pai, o Filho e o Espírito têm a mesma essência, têm a mesma natureza. Isaías 65. Abriu? Sim ou não? Olha aí, Isaías 65. O que está escrito aí no versículo 16? De sorte que aquele que se abençoar na terra, pelo Deus da verdade. Olha aí, Deus da verdade. O Pai é o Deus da verdade. O que o Filho falou em João 14,6? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, o Pai é a verdade, o Filho é a verdade, e agora, no versículo 17, Jesus está dizendo que o Espírito também é o quê? A verdade. Deus da verdade, o Filho é a verdade, e o Espírito é o Espírito da verdade. Agora, presta atenção. O Espírito de Deus não convive com incrédulos. Ah, mas o fulano morreu e foi para o braço dos pais. Querido, eu falo isso com pesar, porque eu tenho amigos e eu tenho familiares que também não são convertidos. Então, eu posso falar isso de uma maneira respeitosa, mas também de uma maneira muito sincera e muito franca. Leia o que está escrito no versículo 17, na sua Bíblia, e você vai entender que quem não tem o Espírito Santo não tem comunhão com Deus, não é filho de Deus. Quando morre, não vai para o braço do Pai. Não vai. Infelizmente, a gente fala isso, né, com muito pesar, porque a gente tem amigos, a gente tem pessoas queridas, né, do nosso convívio, mas que não tem o Espírito Santo habitando dentro de si. O Espírito Santo habita no crente, ele não habita no mundo. Mundo aqui é a representação dos incrédulos. Tá? Então, eu falo com muito respeito, eu falo com muita reverência, mas também falo com muita seriedade. Falo com muita franqueza também, como pregador do Evangelho, como aquele que foi levantado para ensinar o que está na Bíblia. Então eu falo isso também com muita sinceridade. Quem não tem o Espírito Santo habitando dentro de si, não vai para os braços do Pai quando morre. Não tem comunhão com Deus. Essa é a verdade que está nas Escrituras. Terceiro detalhe, ou terceira verdade, se você quiser. Olha para o versículo 18. Não vos deixarei
órfãos voltarei para vós outros. O que Jesus está querendo dizer com isso? Garantia de provisão. Pensa numa criança, sem pai e sem mãe. Como é que essa criança fica? Desamparada, desprotegida. Jesus está dizendo que não vai deixar os seus discípulos dessa maneira. Muito pelo contrário. Jesus vai para o Pai, mas ele vai providenciar o quê? Amparo, alento. Vai providenciar aquilo que os discípulos precisariam para dar continuidade à obra. Ele vai prover a sua igreja de meios para que a obra pudesse ter continuidade. Abra sua Bíblia em Atos capítulo 1, versículo 8. Você conhece esse texto. Jesus diz o quê? Mas recebereis poder quando descer sobre vós o Espírito Santo. E sereis minhas testemunhas, né? Em Jerusalém, na Judéia, em Samaria e até aos confins da terra. Atos capítulo 2, do 1 ao 4, é o cumprimento dessa promessa. O Espírito Santo desce na festa de Pentecostes, nos crentes, nos discípulos, né? E ali a Bíblia vai dizer que eles são cheios do Espírito Santo. E aí eles começam a pregar às demais nações. Aí o evangelho explode. A pregação do evangelho se dissemina de tal maneira, né, que nunca mais parou. Ok? Quarto detalhe, versículos 19 e 20. A Bíblia diz: ainda por um pouco e o mundo não me verá mais, vós, porém, me vereis, porque eu vivo, vós também vivereis. Naquele dia, vós conhecereis que eu estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Olha que coisa maravilhosa. Porque eu vivo, vós também vivereis. Aqui nós podemos ter dois aspectos a respeito da vida, desse viver. O aspecto futuro, que é a vida eterna, em um corpo glorificado, né? Depois que Jesus voltar, que ele vier nos buscar, e também o aspecto presente. Jesus falou, olha, eu vim para que tenham vida, e vida em abundância. Então, o cristão, ele precisa gozar essa vida, ele precisa viver essa vida abundante, essa vida agora liberta da condenação do pecado, essa vida que agora ele tem condição para glorificar a Deus, uma vida regenerada, uma vida agora voltada para Deus, o espírito regenerado, a alma lavada pelo sangue do Cordeiro. Ele agora tem poder sobre as trevas, ele tem poder sobre o pecado, ele não é mais escravo, ele não precisa mais estar agora subjugado pelo diabo, ser escravo do pecado, não. Ele agora pode transpor tudo isso. E quando o Espírito Santo habita em nós então temos o nosso conhecimento das verdades espirituais aprimorado. Sabe por quê, querido? Porque o homem sem o Espírito Santo, ele não consegue compreender o Evangelho. O Espírito Santo precisa atuar na mente do homem, precisa atuar no coração da pessoa. Você quer ver? Abra sua Bíblia em 1 Coríntios capítulo 2. Eu vou provar para você, não com as minhas palavras, eu vou provar isso lendo a Bíblia Sagrada para você. 1 Coríntios capítulo 2, do versículo 9 ao versículo 16. Olha aí. 1 Coríntios 2, de 9 a 16. Quer ler comigo? Acompanha aí. Olha o que o apóstolo Paulo vai ensinar. Como está escrito, lá no versículo 9. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Verso 10. Mas Deus nos revelou pelo Espírito,
porque o Espírito a todas as coisas prescruta, até mesmo as profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o seu próprio Espírito, que nele está? Assim também as coisas de Deus, ninguém as conhece, senão o Espírito de Deus. Ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Disto também falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito, conferindo coisas espirituais com coisas espirituais. Ora, olha o versículo 14, é maravilhoso. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura. O evangelho é loucura para o homem incrédulo, para o homem natural. E não pode entendê-las, o homem não entende. Porque elas se discernem como? Humanamente? Não, espiritualmente. Porém, versículo 15, o homem espiritual julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém. Pois quem conheceu a mente do Senhor que a possa instruir? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Então, a partir do momento em que o Espírito Santo converte o homem e passa a habitar nele, esse conhecimento acerca das verdades espirituais, acerca do Evangelho, ele vai sendo aprimorado. Último detalhe, querido. Versículo 21. Vamos ler o versículo 21? Lá em João 14? Vamos voltar? Olha aí. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai. E eu também o amarei e me manifestarei a ele. Queridos, quero fazer uma pergunta para vocês. Como foi que Deus, o Pai, provou o amor dele por nós? Como foi, vou repetir, como foi que Deus, o Pai, provou, evidenciou o amor dele por nós? 10 segundos para você me responder. Me responda com base na Bíblia. Muito bem. Você que disse, João 3,16, né, que Deus amou o mundo de tal maneira que ele enviou, ele deu o seu filho para morrer na cruz, né, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Você acertou. Deus provou o amor dele por nós, mandando Jesus para morrer no nosso lugar. A maior prova de amor foi dada por Deus. Agora eu faço a segunda pergunta. Como é que você prova o seu amor por Cristo? Como? Como você prova que ama a Cristo? Ah, eu amo a Cristo. Pulando, sapateando, fazendo cara de crente, colocando seu nome no hall de membro da igreja? E aí? Fazendo curso de teologia, fazendo prova para pastor, usando terno e gravata no dia do culto? É assim que você prova o seu amor por Cristo? É isso que está escrito nas Sagradas Escrituras? É isso que está escrito na sua Bíblia? Na minha não está. Sabe como você prova o seu amor por Cristo? É quando você cumpre a palavra dele. É quando você obedece os ensinamentos dele. É quando ele diz uma coisa e você cumpre, e você obedece. Olha o versículo 21, vou ler de novo. Aquele que tem os meus mandamentos. Então você conhece a Bíblia. Você participa do culto, você frequenta a escola dominical, você é professor da escola dominical, você é diácono, você é pastor, você é presbítero, você é líder da igreja, você tem a Bíblia em casa,
versão Almeida, revista atualizada, versão NVI, NTLH, nova tradução na linguagem de hoje. Você tem um monte de Bíblia em casa, então você conhece. Você sabe o que está escrito. Agora, continua lendo o versículo 21. O que está escrito aí? E os guarda. Este é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai, e também o amarei e me manifestarei a ele. Pastor, eu estou na igreja quarta-feira, eu estou na igreja sexta-feira, não perco um estudo bíblico, domingo eu sou o primeiro a chegar na igreja. Tá bom, querido. E na hora que você tem que tomar uma decisão na sua vida, na hora que você tem que se meter no rolo, na hora que te fazem algum convite esquisito, na hora em que você fica entre a cruz e a espada, como é que você decide? O que você fala? Numa situação de conflito, como é que você reage? Quando você tem que dar um conselho para alguém, você dá um conselho baseado nos teus desejos, na concepção mundana ou naquilo que diz a palavra de Deus? Quando postam alguma coisa na internet, aí você bate palminha, aí você curte, aí você bota lá a mãozinha, aí você defende. É com base no princípio da palavra de Deus? Quando você tem que julgar alguma coisa, quando você tem que se posicionar diante dos fatos, quando você tem que tomar uma posição, você se posiciona como? De acordo com o que a palavra de Deus diz ou contrariamente a ela? É assim que você prova o seu amor por Cristo. Então não adianta querer dizer que é crente e na hora que tem que tomar uma decisão, na hora que tem que tomar uma posição, na hora que tem que falar, na hora que tem que aconselhar, na hora que tem que pensar, na hora que tem que ensinar, na hora que tem que se manifestar, ir de encontro. Não é ao encontro, é ir de encontro. É choque, oposição à palavra de Deus. Querido, quem age assim, me desculpe, não ama a Cristo de verdade. Não tem Deus em primeiro lugar na sua vida. É simples assim. Lucas 6,46 diz o quê? Por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que vos mando? Primeira advertência. Segunda advertência, Mateus 15, de 7 a 9. Hipócritas, bem profetizou Isaías a vosso respeito, dizendo: este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim, e em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. Então, aquele que tenta mudar o que a palavra de Deus diz, está ensinando doutrina de homem, não está ensinando a doutrina de Deus, não está ensinando o evangelho. Tem gente que adora ser politicamente correta. Não, pastor, se a gente falar isso aqui, ou se a gente fizer isso aqui, a gente vai magoar, a gente vai ofender. Não, pastor, a gente tem que, né? Vamos ser aqui politicamente correto, vamos ficar bem aqui com todo mundo, é o amor, tá igual aquela canção, é o amor, né? Você conhece? Tá igual aquela canção, é o amor. Mas está ensinando doutrina de homem. Está rindo, Kelly? Não é para rir, é para chorar. Vocês estão rindo aí, né? No Zoom o pessoal está rindo, né? Mas é isso mesmo, irmãos. A gente fala assim até de uma forma descontraída, mas a gente tem que ter cuidado, igreja. A gente tem que ter cuidado. O mundo está entrando na igreja. O mundo está distorcendo a palavra de Deus, querido. O evangelho, ele está ganhando marcas mundanas, características mundanas. Tem um monte de gente aí, ó, ensinando e admitindo dentro da igreja e se comportando, falando, aconselhando de acordo com as doutrinas do homem e não de acordo
com a doutrina de Deus. Vamos ficar alerta, igreja de Soteco. Irmãos aí do Facebook, de perto, de longe, vamos ficar espertos, vamos vigiar. Para terminar, queridos, Jesus prometeu estar com aqueles que tivessem o Espírito Santo. Jesus não prometeu estar com aqueles que não têm o Espírito Santo. Onde o Espírito Santo está, Jesus também se faz presente. Outra verdade, o Espírito Santo é o nosso ajudador. É a nossa garantia de que, de verdade, nós somos discípulos de Cristo. Terceiro, a compreensão das verdades espirituais se dá por meio da atuação do Espírito Santo em nossa vida. Então, quem não tem o Espírito Santo, não adianta que não vai entender o Evangelho. Vai entrar no ouvido e vai sair no outro. Tá bom? Então, se você quer que alguém se converta, passe a orar pela vida dele. Passe a orar para que o Espírito Santo toque no coração dessa pessoa, desperte essa pessoa. Em último lugar, a nossa obediência à palavra do Senhor é o termômetro do nosso amor por Cristo e da nossa comunhão com Deus. Aquele que me ama, guarda os meus mandamentos. E aquele que guarda, né, os mandamentos de Cristo, Jesus disse no versículo 21, né, é amado pelo Pai. Né? Jesus ama essa pessoa também. O Espírito Santo faz morada nele. Ok, queridos? Terminamos o estudo. E aí eu vou terminar o compartilhamento, cessar aqui o compartilhamento da minha tela. E assim a gente finaliza esse trecho. Semana que vem vamos continuar no capítulo 14, se Deus quiser. Alguém tem alguma pergunta antes da gente encerrar, se despedir? Alguma ressalva, alguma intervenção? O pessoal que está no Zoom tem a oportunidade aí de falar, de se manifestar. Não? Ok, então, posso perguntar? Posso aplicar a prova agora? Olha, eu fiquei sabendo que o pastor Davi, ele, de vez em quando, ele faz umas provas lá na igreja, lá para o povo. Eu estava conversando com o presbítero Kleber, essa semana, e ele estava me dizendo, o pastor Davi, ele dá escola lá para o pessoal, né, dá o estudo, ele faz uma provinha, faz lá um questionário. Eu vou começar a fazer um questionário aí para o povo, aí, para ver se o povo está tirando 10 mesmo, está tirando 9, ou se está abaixo da média aí. Ó. Quem tá participando das aulas não tem medo, né, pastor? Brincadeira, pessoal, mas é um instrumento bacana, sabia? É um instrumento bacana, assim, de memorização, de reflexão, né? O exercício. Vou pensar nisso, vou fazer, vou começar a aplicar umas provas aí, surpresa. Queridos, então vamos ficar por aqui. Eu agradeço a sua companhia, os irmãos que estão pelo Facebook também. Deus abençoe vocês. Olha só, deixa eu dar um aviso. Domingo, nós temos o nosso culto presencial de manhã, a partir de 9 horas. Inclusive, domingo agora é o segundo domingo do mês, domingo de missões. Estará conosco o presbítero Kleber, vai estar pregando. Rafael, Vivian está aqui acompanhando também o estudo bíblico aqui pelo Face. Vamos ver se a gente consegue, a cada domingo, melhorar aí a nossa transmissão pelo Facebook. Vamos, a gente vai fazendo, acertando, errando. Vamos ver o que fica melhor, transmitir ao vivo pelo Facebook, ou se fica melhor gravar e depois subir para o YouTube, né? Pegando ali o louvor, pegando a pregação. Vamos ver o que fica melhor. Gravar, editar e depois subir para o YouTube, compartilhar no Facebook, ou se a gente já consegue gravar direto no Facebook, sem edição. Vamos ver, a gente vai pensando aí, vamos fazendo, e a gente vai melhorando aí pouco a pouco, até chegar naquilo que é o ideal para a gente. Tá bom?
Domingo à noite, pessoal, Rafael, com você em particular, você estaria dirigindo o culto, né? Olha só, irmãos, eu quero convidar vocês domingo à noite para a gente fazer o nosso culto. O culto já vai ser online mesmo, né? Não vai ser culto presencial. Mas eu quero convidar vocês para a gente fazer o nosso culto em parceria, tá bom, Rafael? Com a Igreja de Brasília, tá? Vamos ter um único culto, tá? Nesse domingo à noite. Eu fui convidado para pregar à noite, aí a gente faz um culto só. A gente assiste todos no mesmo canal, tá bom? Aí participam os irmãos, que também é online, eles estão online à noite, né? Pela manhã também. Aqui em Brasília está proibido pelo decreto do governador, está diferente do caso aí de Vila Velha, Espírito Santo em geral, né? Mas aqui está proibido, só as igrejas com mais de 200 membros é que podem ter culto. Então, aqui a atividade ainda está sendo online. Então, domingo à noite, vamos fazer o nosso culto online, como já íamos fazer, mas em parceria com a Igreja de Brasília, e eu, se Deus permitir, estarei pregando para todos os irmãos aí. Tá bom? É isso, ok? Vamos ter rapidamente um agradecimento, a palavra de oração, para a gente se despedir. Ore comigo. Senhor, muito obrigado pelo teu evangelho, pela tua palavra, pelo Espírito Santo da promessa que nos cela, que nos regenera e que nos garante a vida eterna. Muito obrigado por esses irmãos do Zoom, esses irmãos do Facebook, da Igreja de Soteco, de outras igrejas, ó Deus, que puderam acompanhar o estudo da tua palavra. Que ela edifique todas essas vidas, que ela realmente faça diferença entre nós, ó Deus. Muito obrigado, ó Pai querido, em nome de Jesus, que teu nome seja glorificado. Amém. Tchau, queridos, um beijo no coração e até domingo. Não falte culto presencial para quem puder ir. Quem não puder ir, fique em casa, é a recomendação. Tá bom? Deus abençoe vocês. Beijo. Tchau. Tchau. Tchau, boa noite, irmãos. Boa noite. Tá